Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo, como sempre, descabelada. Vocês já estão acostumados, né? Sei que vocês já nem ligam mais pra isso. Mas tô aqui, hoje tô meio cansadinha, mas eu vim falar de alguns assuntos com vocês que muitas pessoas me perguntam lá no direct da Rede Vizinha e que eu achei interessante, achei que deveria vir aqui falar para sanar todas as dúvidas e curiosidades. Então, gente, primeiro de tudo, para falar sobre a casa. Muitas pessoas me perguntam sobre a questão do aluguel. Eu já fiz um vídeo, já postei lá nos Reels sobre uma dica, né, de como encontrar casa, a não ser sem ser pelo Idealista e as páginas que normalmente a gente busca. Eu tive um pouco de dificuldade aqui na região de Málaga, né, para encontrar alguma coisa legal e eu encontrei opções boas pelo marketplace do Facebook. Então eu postei isso lá, dei até uma dica, fiz um vídeo ensinando como fazer. Depois dei uma olhada lá. Mas no meu caso, sim, eu pesquisei, deu certo. Eu entrei em contato com alguns proprietários, acho que algumas eram imobiliárias. Eu entrei em contato com as imobiliárias e as que eu gostei e que eu consegui conversar assim e foram receptivas, eu tinha já deixado algumas casas meio que engatilhadas para ver assim que chegasse aqui. Porque o nosso plano original era vir alugar um Airbnb aqui no Pueblo e pessoalmente ir vendo essas casas que nós já deixamos apontadas para poder ver, né? Já tínhamos conversado com os proprietários imobiliários e assim que chegasse aqui a gente decidir para não pagar nada de distância por conta de golpe e tudo mais. E também que às vezes a gente vê pela foto e não é aquilo que a gente imagina que é, né? Então a gente tinha decidido dessa forma. Que é o que eu aconselho vocês a fazerem, né? Nunca pagar antecipado, porque aparecem os proprietários. Apareceu um pra gente que queria 10 meses antecipado, já mandou o contrato e aí pensa, eu pago e a casa não existe, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a nossa história não pode ser levada muito em consideração, porque normalmente quem vem, né? Se você vai vir, provavelmente você. É muito difícil você conhecer alguém, né? É muito difícil a gente conhecer alguém no lugar onde a gente está indo que possa nos ajudar com isso. Eu fui muito privilegiada e fiz amizade com uma pessoa, conheci uma pessoa, um casal, né? E eles encontraram uma casa pra gente, conheciam o proprietário dessa casa, já moravam aqui. E então, quando a gente veio pra cá, a gente até cancelou o Airbnb um pouco antes da gente vir, porque a gente já tinha certo a casa já, esse rapaz já tinha conversado com o proprietário, inclusive o proprietário da casa e esse rapaz, que era o nosso amigo, foram buscar a gente no aeroporto. O proprietário foi assim, incrível. Eu não vou dizer pra você, ai, venha, porque é tranquilo, todos os proprietários vão ser assim. Não sei, pode ser que não, mas o proprietário da casa onde a gente mora foi super amável. E o nosso amigo tinha comentado com ele, né, que nós tínhamos sofrido aquele golpe das passagens que a gente contou pra vocês. E ele foi tão querido que fez compra aqui pra casa. Quando a gente chegou na casa, ele trouxe a gente aqui pra casa pra mostrar a casa pra gente. A gente só pagou o aluguel. A gente chegou no dia 27, nós combinamos com ele que pagaríamos o aluguel no dia 1º, pra começar o mês certinho. E ele falou que tudo bem. Então a gente entrou na casa sem pagar nada, nós só começamos a pagar no dia 1º. E quando a gente chegou, tinha tudo na casa. Tinha ovo, leite, açúcar, sal, óleo, sabonete, shampoo, até sorvete para as crianças ele tinha comprado. Então, assim, não tem palavras, né, para agradecer o quanto Deus cuidou da gente e colocou pessoas ótimas no nosso caminho, né, nesse momento que a gente precisava tanto. Então, não dá para comparar, sabe, gente, a nossa história com a de outras pessoas, porque a gente tá percebendo que as coisas estão se encaixando tanto, sabe? Estão dando tão certo pra gente. E coisa que para outras pessoas às vezes demorou um pouco mais, sabe? Então, pra gente as coisas parece que estão indo muito rápido, né? A gente já chegou com uma casa, nós já matriculamos as crianças na escola sem ter o empadronamento. Eu não sei se pode ser porque o pueblo é muito familiar, é pequeno e a gente escolheu o lugar certo, pode ser. Mas a gente conseguiu coisas que outras pessoas em outros pueblos, em outras cidades, em outras regiões da Espanha não conseguiram com tanta rapidez como nós. Nós estamos aqui vai fazer agora dia 27, ainda vai fazer 2 meses. E nós já temos casa, trabalho, DNI,
dando entrada no arraigo familiar. Uma outra coisa, gente, que me perguntam sempre é referente ao lugar onde nós moramos. Como eu fiz um vídeo já, se você ainda não assistiu, não maratonou os vídeos, tem tão pouquinho, vai lá ver sobre o pueblo que nós vivemos. Mas eu vou dar uma pincelada para você aqui. É um pueblo bem pequeno, tem poucos habitantes e como eu falei lá também, ele é um pueblo mais turístico do que de pessoas que moram aqui, espanhóis mesmo. Então, tem mais pessoas de fora do que de fora, que eu digo, não é imigrante, tá, gente? Tirando os marroquinos, que por eles terem aqui foi construído pelos marroquinos, era uma região do Marrocos. E depois teve uma guerra e tal, é uma história aí grande pra caramba. E então a Espanha tomou posse dessa parte aqui. Hoje em dia os marroquinos têm algumas regalias aqui, têm alguns direitos pela Espanha ter tomado o espaço deles aqui. Então tem muito marroquino aqui. E além dos marroquinos, aqui também tem muito imigrante já aposentado, sabe? Muito inglês, muito escocês, muito dinamarquês, tem alemão. Hoje eu conversei com um casal, fiquei mais de uma hora conversando com eles porque me encanta. Eu gosto muito dessas coisas de histórias assim, de família. Fiquei conversando com eles bastante. Tem muita gente de fora, mas que já cansaram, assim, então vindo pra cá pra pegar um pouquinho mais de calor, né? Porque os países deles são são frios, né? E compram casas aqui, porque é mais barato do que no país deles, e ficam aqui. Então tem muito imigrante assim, mas não são pessoas que trabalham, né? São pessoas que já não estão mais trabalhando. Então, o emprego que tem aqui, os espanhóis não querem. Emprego de restaurante, essas coisas, os espanhóis não querem. Então, sobra para os muçulmanos, para os marroquinos e para nós brasileiros, que somos em 5 aqui no pueblo. E aí entramos no próximo assunto, que é referente a emprego. Gente, eu tenho uma seguidora que ela tá voltando embora pro Brasil, porque ela veio pra Espanha, disseram pra ela que tinha emprego, que tudo, que era maravilhoso, ela veio pra Espanha e não conseguiu arrumar emprego, porque a região onde ela escolheu não tinha imigrante, eles não eram abertos a imigrante, então ela não conseguiu alugar casa e não conseguiu arrumar emprego. Então, gente, tomem muito cuidado com isso. Não adianta vocês ficarem seguindo 300 mil influencers, porque se você não for morar na região que esse influencer tá morando. Porque aqui na Espanha, eu já tô percebendo que é muito diferente um lugar pro outro. Como eu falei pra vocês, eu consegui coisas, matricular as crianças na escola sem empadronamento, dar entrada no DNI mais rápido do que a outra pessoa que mora em Madrid. Tudo varia de um lugar para o outro, tá? Tomem muito cuidado. Então vocês têm que pesquisar muito, 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 muito mesmo. Qual que é a sua profissão? Se nessa região tem, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. O Rafael é da área de TI. Como eu contei nos vídeos primeiros lá, ele já tem um emprego, né? E tá buscando outra coisa na área dele pra cá, pra ganhar em euro, lógico, mas ele já tem o saláriozinho dele caindo todo mês, ele tem o emprego dele do Brasil. Se a gente não tivesse se programado muito e ele não tivesse conseguido arrumar uns bicos que ele faz aí no horário que ele não tá trabalhando do Brasil, aqui em restaurante, bar, essas coisas, a gente passaria um aperto, gente, porque eu escolhi uma região que os caras são pré-históricos aqui. Não tem vaga pra TI. Aqui onde eu moro não tem vaga pra TI. Tem vaga pra Málaga, né, pra essa área, mas sem carro tem como ir de ônibus, mas o ônibus passa 4 vezes por dia, então tem que pensar. Ponto, gente, importante é referente à língua espanhola. Tudo bem, é muito parecido com o brasileiro, dá para entender bastante coisa do que eles falam, mas assim, a região de Málaga, a região de Andaluzia, eles têm um sotaque muito difícil de entender. Eles falam com a boca fechada, não dá pra fazer leitura labial, eles cortam todos os finais de frase, é um terror, é muito difícil. Eu fiz 1 ano, 8 meses, 1 ano de aula antes de vir. Eu sinto um pouquinho mais de facilidade de me comunicar do que o meu marido que não fez as aulas. Mas, mesmo assim é difícil. Então, não é impossível, tá? Eu gosto muito, eu aprendo, eu falo, eu meto a cara, não tô nem aí que tô falando errado. Eu falo, me corrige se eu estiver falando errado. E eles me corrigem. Então, pra mim tá sendo maravilhoso, mas porque eu tenho facilidade com língua. Mas eu não tenho dinheiro para pagar professor de espanhol.
não tem dinheiro para pagar o professor de espanhol? Então, pelo menos compre um livro, tá? Compre um livro em espanhol que você goste. Eu comprei o do Harry Potter, que é um livro que eu gosto, já tinha lido em português. Aí o que eu fiz? Eu ia lendo a página, uma página só. Aí depois, no outro dia, eu lia a página e escutava o audiobook. No outro dia, só a primeira página. No outro dia, eu só escutava o audiobook. No outro dia, eu ia escutando, lendo e falando junto com o audiobook. No outro dia, eu pegava tudo na primeira página. 2 semanas estudando na primeira página. Eu separava, escrevia as palavras que eu não entendia e via o significado. No outro dia, a mesma coisa. Gente, um livro do Harry Potter, por exemplo, tem 400 páginas. São 400 dias de estudo. Então, não arrume desculpa. Um assunto importante. Os filhos. Gente, eles se adaptam. Eu tinha essa preocupação, vocês lembram lá dos primeiros vídeos? Quem não viu, vai lá ver. Eu tinha muita preocupação, mas eles se adaptam. Nós somos mais difíceis, mas eles se adaptam. Então, fique um pouco mais tranquilo, né? Os meus 3 são idades diferentes, são turmas diferentes. Uma pequenininha, uma um pouquinho mais velha e um maior que está na outra escola de criança maior. E eles se adaptam. Dificuldade eles vão ter, mas eles se adaptam. E tenha certeza que você está fazendo o melhor para eles, porque em questão de educação é muito melhor. E falando neles, dá uma olhada. Foram no mercado sozinhos, porque aqui é assim, gente. Aqui é assim, hoje nós vamos fazer pizza e eles foram lá comprar os ingredientes para fazer a pizza. Propaganda enganosa, estão se escondendo lá fora. Então é isso, gente. Eu acho que era isso. E deixem aqui embaixo, vocês que já assistiram meus vídeos, que já ouviram meus conteúdos, que já me seguem lá na Rede Vizinha, o que vocês acham que tá faltando aqui nesse YouTube? Postar aqui nesse YouTube. Conta pra mim aqui nos comentários. E novamente me desculpe pela minha cara sem maquiagem, mas você sabe que eu sou dessas, né? Se eu não faço assim, eu não vou gravar. Então, preferi vir gravar aqui desse jeito mesmo. E espero novamente ter ajudado. Não quis jogar um balde de água fria, gente, não foi isso. Você sabe que eu sou a maior encorajadora que você venha, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Se você tiver garra, força, vai dar certo. Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar, porque as pessoas às vezes parecem que estão meio no mundo da lua, né? Então, temos que falar, né? E vamos se ajudar e vai dar tudo certo, vamos ser tudo felizes. Nervioso. Me puse nervioso, vamos. 1, 2, 3. Chin, chin. Vamos.